e enaltecendo a temporalidade do ser de Heidegger, sem mencionar naturalmente, mas principalmente a teoria evolucionista de Darwin, no sentido de que o ser é sempre algo que está em evolução e não uma essência fixa, como pensava a antiguidade. Né? E depois desse estudo, nesse estudo sobre a vida, ele fez também uma pesquisa bem interessante sobre a história do pensamento sobre a vida. O Jonas se considerava um grande historiador da filosofia. Né? Então, alguns setores ele conhecia, se dedicou especialmente, Francisco Spinoza, ele estudou muito, não? E ele se dedicou então a fazer uma história do pensamento sobre a vida. E ele mostrou que o pensamento antigo era todo ilusionista, ou seja, pensava tudo como um ser vivo, o cosmos como um ser vivo, o planeta como um ser vivo, não? Platão, os pré-socráticos, Platão, Aristóteles e até os estoicos. E com a hegemonia do cristianismo, a vida passou a ser encarada, compreendida como um dom de Deus, um presente de Deus, né? Uma graça divina. E essa ideia permaneceu até a modernidade. Né? Sendo que durante o período de hegemonia da Igreja Católica, pensar diferente disso resultava em desespero. Então, é bem importante esse pensamento durante a Inquisição, que durou por mais de 1000 anos. Na modernidade, o movimento contra, né, tentando destruir, negar esse pensamento criacionista. Então, embora ele tenha sido útil para o desenvolvimento de muitos pontos da filosofia moderna, né, e na figura de Bacon e Descartes se desenvolve então esse dualismo que Jonas vai considerar como um dos maiores da história da humanidade. Enfim, e ele mostra então o mecanicismo moderno derivado do pensamento cartesiano não consegue explicar o fenômeno da vida, né? É insuficiente para isso. E o Jonas vai então mostrar como o evolucionismo de Darwin e a teoria dos sistemas que se desenvolveram no início do século, principalmente uma teoria chamada de sistema aberto, um suíço chamado Berta Lanfre, e a cibernética de um norte-americano chamado Norbert Wiener. Né? Esses foram duas teorias de sistemas que o Jonas estudou. Junto com o evolucionismo, então ele conseguiu, do ponto de vista filosófico, metafísico, ontológico, dar um sentido, fazer uma filosofia da biologia, né? Encarar a vida do ponto de vista, uma análise filosófica da vida, numa vertente, com uma visada fenomenológica. Lembre que Jonas é aluno de Heidegger e esse traço da fenomenologia ele permanece, tal como a Hannah Arendt, né, ao longo da vida inteira. Assim, eles são fenomenólogos. Né, eles encaram tem uma abordagem fenomenológica da filosofia. Tá? Então, estuda a vida como um fenômeno, como aquilo que aparece no mundo, que está dado a gente encontra. São os fenômenos que a gente se depara. Bom, aí a partir dessa profunda reflexão sobre o fenômeno da vida, que se dá nessa primeira grande obra do Jonas, ele desenvolveu então uma teoria ética, né, que começa essa reflexão sobre, ele começa essa reflexão abordando a diferença do comportamento humano da ação